versículo 6. Amém? Isaías capítulo 9, versículo 6. Profeta messiânico. Diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Vamos todos recitar esse versículo juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia, desde a antiga aliança, anuncia o nascimento do Salvador da humanidade. Lá em Gênesis 3,15, Deus fala com a mulher que da semente desta mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. E nós vemos que no decorrer de toda a antiga aliança, profetas se levantaram anunciando a chegada do Salvador da humanidade. Entre esses profetas, Isaías é considerado um profeta messiânico, e nós vemos que essa profecia da vinda do Messias, do nascimento do Filho de Deus, ela se cumpre, e ela se cumpriu. Lá em Lucas, capítulo 2, Lucas, chamado de médico amado, também um dos grandes historiadores da sua época, ele diz que na época que o imperador César Augusto governava Roma, saiu um decreto, quando Cireno era governador da Síria, para que todos fossem à sua cidade natal para fazer um alistamento, como nós conhecemos como censo. Hoje o censo vai na nossa casa, para que o governo saiba a população que tem no seu país. Então o imperador, ele queria saber qual era a população do Império Romano. Então as pessoas tinham que se deslocar à sua cidade de origem. E ali José, que estava na Galileia, que era da casa de Davi, ele se dirige a Belém da Judéia e vai com a sua esposa Maria para se alistar com ela, porque Maria também era da casa de Davi. Fica bem claro na genealogia que Lucas faz sobre Cristo. A genealogia que Lucas apresenta sobre Cristo é da linhagem de Maria, que ela também era descendente de Davi. E a genealogia apresentada por Mateus é de Jesus Cristo através de José. Só que José não era o pai biológico de Jesus, mas foi o pai legal de Cristo. E Maria, sua mãe biológica. Então Jesus, da descendência de Davi. José viaja com Maria mais de 100 quilômetros. A mulher já perto de dar à luz, mas ela tinha que ir, pois ela também precisava se alistar, pois era da casa de Davi. Ao chegar em Belém, a Bíblia diz que encontraram uma estrebaria para poder José e Maria ficarem hospedados, porque não havia mais lugar nas estalagens, e o lugar que esteve para José e Maria foi uma estrebaria. E naquele momento Maria entra em trabalho de parto. A Bíblia não fala, mas eu creio que José participou daquele momento tão sublime e tão maravilhoso, que na minha ótica foi o maior milagre da história da humanidade. O Deus que se fez homem, o Verbo que se fez carne, que entregou a sua vida, se tornando homem para ser obediente até a morte, e morte de cruz, para que pudéssemos ter vida e vida com abundância, e acima da vida com abundância, a vida eterna em Cristo Jesus, para todos aqueles que se arrependem de seus pecados. E quando Jesus nasce, creio eu, José preparando aquela manjedoura e colocando panos, eu creio aqui que todas as mães, elas têm, quando tem o seu filho, quer colocar o filho no berço, mas Jesus não teve um berço, ele foi colocado em uma manjedoura, ali com um pano envolto, enrolou o menino e colocou lá. Já era
altas vigílias da noite. Nesse mesmo momento, a Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu aos pastores de Belém, que estavam cuidando dos rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor, quando aparece, os pastores ficaram atemorizados, sentiram medo. E o anjo disse: não temas, porque eu tenho boas novas. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Senhor, nasceu Jesus, nasceu o Salvador, nasceu o Messias, e foi anunciado. E a Bíblia diz que apareceu exércitos celestiais, anjos, celebrando o nascimento de Cristo. E aqueles homens, aqueles pastores ouviram: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Não como diz a Bíblia romana, aos homens de boa vontade, não, porque homem nenhum tem boa vontade. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas boa vontade para com os homens. E essa boa vontade partiu do coração do Pai, enviando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o anjo falou: vão lá na estrebaria, vocês vão encontrar o menino enrolado em panos. E os pastores foram. Quando chegaram lá, viram Cristo, o Filho de Deus, nascido, se cumprindo a profecia da palavra de Deus. E eles adoraram a Deus. E a Bíblia diz que Maria guardava tudo no seu coração. Passado algum tempo, Jesus, bebê, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 2 que agora ele não está em uma estrebaria, ele está numa casa. E aí os magos do Oriente, provavelmente da região da antiga Pérsia, que hoje é o Irã, esses magos do Oriente, sábios, quando fala magos se refere a sábios, eles saem do Oriente seguindo uma estrela e vão até Jerusalém. E eles sabiam: nasceu o rei dos judeus. Rei se procura onde? No palácio. Vai se procurar o rei no palácio. Chegar no palácio de Herodes. Aonde está o rei dos judeus, que nós viemos adorar? E Herodes ficou perturbado. Rei dos judeus? Aonde ele está? Onde nasceu Herodes? Sentiu uma ameaça, ou seja, o meu trono está ameaçado. Então onde está esse rei dos judeus? Procuraram a palavra de Deus e viram: ele nasceu em Belém. Aí o rei Herodes falou para os magos: vão lá, adorem a ele e voltem aqui e me digam onde ele está, porque eu quero ir lá adorá-lo também. Mentira, Herodes queria ir lá para matar o Filho de Deus. Os magos foram. E outra coisa, o que eu acho interessante, os magos foram e eles foram pedir nada a Jesus, eles foram presentear Jesus. Tem crente que só vem para a igreja só para pedir, se for atrás de bênção. Os magos não foram pedir nada, eles foram adorar e foram presentear. E segundo a tradição romana, 3 magos, até a tradição romana dá até nomes a eles: Baltazar, Gaspar e Melquior. Mas em Mateus capítulo 2 não diz que foram 3 magos, falou que foram uns magos, uns, não diz a quantidade. Chegaram lá, apresentaram ouro, incenso e mirra. E eu creio que quando Maria viu seu filho sendo presenteado com o primeiro presente, ouro, ela ficou alegre. Realmente, o meu filho é rei. Quando dá o incenso, verdadeiramente ele é Deus, porque só se queima incenso para as divindades. Isso na antiga aliança. Na nova, o nosso incenso é a oração e a adoração. Mas quando dá mirra, aquele óleo, Maria, verdadeiramente ele será sacrificado por nós, porque Maria não salva, quem salva é Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Aleluia. E os magos receberam o sonho, e naquele sonho eles ouviram: não voltem pelo caminho de Herodes, porque ele quer matar o Filho de Deus. E os magos voltaram por outro caminho, e Herodes percebeu: os magos não voltaram por aqui, ou seja, vamos agora dar um decreto: todo menino de 2 anos para baixo será morto. Será morto e será arrancado dos braços da sua mãe, para se cumprir a profecia de Jeremias.
Elias, o choro de Raquel. Quando esse decreto foi realizado, o anjo apareceu a José: foge para o Egito, leva Maria e o primogênito Jesus, leva para o Egito. E ficou lá. Quando Herodes morre, o anjo fala: agora pode voltar. E Jesus não voltou, não foi para Belém onde ele nasceu. José e Maria foram para Galileia, para a cidade de Nazaré, onde Jesus foi criado. Então nós vemos que esse é o Natal de Jesus Cristo. Essa é a história do Natal, que muitos têm deturpado essa história. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Jesus nasceu, no exato momento, os anjos celebraram na glória. Aleluia. Nós vemos que os pastores foram lá, se curvaram e adoraram Jesus Cristo, porque o Verbo se fez carne. Quando ele assumiu a natureza humana, ele não abriu mão da sua natureza divina, 100% Deus e 100% homem, para a glória do Deus Pai. Ele abriu mão da sua glória, mas não da sua natureza divina. Ele se fez semelhante aos homens para ser obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos que hoje existe toda uma mitologia sobre o Natal. Até eu entendo que isso está ligado à ética da tradição, porque quando nós nascemos e começamos a crescer, já tem tradições que já estão estabelecidas no mundo há anos, e nós entramos nessas tradições e muitas vezes não questionamos se verdadeiramente essas tradições estão de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então cuidado com a ética da tradição. Nós vemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A Bíblia não diz o dia que ele nasceu, diz que um menino vos nasceu e um filho se nos deu, e que o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora, no dia que ele nasceu não tem a Bíblia, tem o momento que ele morreu, foi na festa da Páscoa, no mês de Abib. Aí isso está registrado na Bíblia. Agora, o dia que ele nasceu não, é comemorado dia 25 de dezembro, mas com certeza absoluta, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, até porque essa data foi colocada pelo imperador Constantino no século IV da era cristã. O imperador Constantino, ele venceu a batalha contra Machense, e ele supostamente se tornou um cristão, e ele acabou com a perseguição que a igreja sofria desde o segundo século da era cristã. No primeiro século começou a perseguição, mas a partir do segundo século essa perseguição começou a ser mais aflorada contra a igreja. A igreja começou a ser perseguida pela religião judaica e depois pelo Império Romano, porque a igreja sempre andou na contramão do mundo. Por isso a igreja é odiada. A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus, bem vista por Deus, mas mal vista pelos homens que não temem a Deus. E essa igreja foi perseguida. Quando chega na época de Constantino assumir o poder, ele levanta o decreto, termina a perseguição contra a igreja. A princípio, que maravilha, mas começou a entrar paganismo no meio da igreja, começou a entrar idolatria, começou a entrar culto a anjos, culto a santos, e começou a inclusive entrar o culto a Maria, porque até o quarto século os cristãos só cultuavam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Constantino, ele foi adorador do Deus Sol, que era conhecido esse Deus Sol como Mitra Ha-Suriá, e o dia de cultuar esse Deus era chamado Natalis Solis Invictus, nascimento do sol invencível, que era no solstício de inverno, que é entre 23, 24 e 25 de dezembro. Isso no hemisfério norte, lá é inverno, no hemisfério sul é verão. Os pastores estavam cuidando do rebanho
durante as vigílias da noite. Então a gente vê que não foi no inverno que Jesus nasceu. Nós vemos que José e Maria viajaram da Galileia para a Judéia. Essa viagem não seria possível se fosse no inverno. Então Jesus não nasceu dia 20 de dezembro. Mas isso eu vejo até que não importa, porque tem pessoas que são contra celebrar o nascimento de Cristo. Os anjos celebraram. Um anjo do Senhor anunciou o nascimento de Cristo. Os pastores celebraram o nascimento de Cristo. Os magos também celebraram o nascimento de Cristo. Agora, o foco do Natal deles era só Jesus Cristo. Não tinha outra fonte de adoração. Mas depois que a igreja se uniu ao Estado, no século IV, começou a entrar o paganismo, começou a entrar a idolatria, começou a entrar o misticismo. E nós vemos hoje que o Natal hoje é o Natal de tradição, não é o Natal das Escrituras Sagradas. Primeiro, hoje se homenageia um bom velhinho de barba branca, conhecido como Papai Noel, mais conhecido como Papai Natal. O dia de São Nicolau, 6 de dezembro. Quem foi São Nicolau? Foi um bispo cristão que viveu entre o século III e o século IV da era cristã. Praticava caridades, ajudava crianças. Porém, ele se tornou um santo canonizado. Dia 6 de dezembro é o dia de São Nicolau. É onde muitos começam até a armar a tradicional árvore de Natal. Ah, pastor, mas é tão bonito. Mas a Bíblia diz que nós devemos adorar só a Deus. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21 e 22. O que diz a palavra de Deus? Confira aí na sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21 e 22. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás estátua, a qual o Senhor teu Deus abomina. Ah, pastor, Antigo Testamento, mas o gosto de Deus não muda não, irmãos. O que Deus abominava no Antigo, Ele abomina no Novo. Então, nós vemos que a árvore de Natal se tornou uma tradição romana, ao qual nós vemos que a árvore de Natal, ela tem um formato até de uma pirâmide. Nós vemos também que a imagem de Aparecida tem esse formato e tem uma coroa na cabeça. E nós vemos que a árvore de Natal tem esse formato com a estrela na ponta. E nós vemos que a Bíblia fala: não plantarás árvores junto ao altar do Senhor teu Deus, e nem faça estátua, porque havia uma divindade no Antigo Testamento, adorada pelos pagãos, chamada deusa Será, deusa do poste ídolo. E os bárbaros adoravam um carvalho, e muitos adoram os elementos da natureza. Jesus não nasceu na floresta, Ele nasceu em Belém, aleluia. E quem tem que ser adorado é Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos que veio essa tradição. Presentes, é bom ganhar presentes, claro que é, mas nós temos que presentear a quem? Jesus Cristo. Os magos presentearam Jesus no Natal de Cristo. Claro que não foi no exato momento que nasceu, mas foi dias depois. Levaram presentes. E o que eu posso presentear a Cristo? O que? Jesus, ele fala: filho meu, dai o teu coração. O que Ele quer é o nosso coração. Mas hoje tem esses ingredientes de Natal. Papai Noel, São Nicolau, ele quando começou, ele usava roupa verde, referindo-se às florestas, aonde tem os seus ajudantes, os duendes, com as orelhas pontudas. Os duendes até hoje na tradição se vestem com roupa verde. Ritual da mata. Papai Noel teve a sua roupa trocada para vermelho. Por quê? No século XIX para o século XX, ele se tornou o velhinho propaganda da Coca-Cola.
Então, o Papai Noel é aquele que dá presentes. Eu nunca ganhei e nem vou ganhar e nem quero ganhar presente de Papai Noel. Agora, do Papai do Céu, é toda dia, é toda hora. Eu venho, nós estamos ganhando presente do Papai do Céu. E, pastor, mas as crianças gostam. Vamos, a gente tem que falar a verdade. Não pode ser mentira. Igual coelho. Onde que coelho bota ovo? A Páscoa. Quem é o símbolo da Páscoa? Não o coelho, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o símbolo do Natal? Não é o bom velhinho, é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Deus não divide a sua glória com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais enfeite, irmãos. Tem a guirlanda também que coloca na porta. Tem a guirlanda que é colocada na porta. É uma tradição pagã. Eles colocavam na porta, achando que aquela guirlanda ia proteger a casa contra os espíritos maus da floresta. A palavra de proteção. Pastor, achar na Bíblia que quando a morte passou lá no Egito, a casa que tinha o sangue na verga da porta, a morte não atingiu os primogênitos, só os egípcios. Aquele sangue na verga da porta, em Êxodo capítulo 2, tipifica o sangue de Cristo. Eu não preciso colocar nada na porta da minha casa, eu não preciso de amuleto, eu não preciso de indulgência. O que protege a minha e a sua vida é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas está aí, né? O Natal, tanto que as pessoas nesse período pensam muito em comer e beber. É bom, comer e beber tem uma promessa lá em Deuteronômio: se me obedecerdes, comereis do melhor dessa terra. Maravilha. Mas em Romanos 14, versículo 17, diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tem pessoas que chegam nessa época, aí quer comemorar o nascimento de Cristo se embriagando, bebidas alcoólicas, assume a direção de um carro embriagado, irresponsabilidade, levando perigos de morte, tanto a sua vida como a vida de terceiros, e diz que está comemorando o nascimento de Jesus. Reino de Deus não é comida e bebida, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos também pessoas que têm essas tradições, porque quando nós nascemos, essas tradições já estavam aí. Elas começaram no 4º século para cá. Na Bíblia, no 1º século, nós não vemos a igreja primitiva falando de Papai Noel, falando de árvore de Natal, falando de guirlanda, usando velas, que hoje mudaram as velas para pisca-pisca. Quem não precisa de vela? Não? A igreja precisa da luz do mundo que é Cristo, e nem de pisca-pisca. A gente vive piscando. Cristo, o crente, ele tem a iluminação de Cristo 24 horas da sua vida. Então nós vemos que hoje o Natal está perdendo sentido. Eu já vi pessoas comemorarem o Natal. Jesus está em último lugar. Tem até muitas vezes filmes, desenhos que falam de Natal, nem Jesus aparece. Aparece um boneco de neve com a cenoura com o nariz, aparece Papai Noel, aparece trenó sendo puxado por rena voadora. Isso é magia. Deus não trabalha com magia, Deus trabalha com poder sobrenatural, e as pessoas passam tudo isso, mas não aparece Jesus. Eu estou aqui, eu sou um pequeno pregador do Evangelho, mostrando que o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A honra, a glória e a majestade pertence a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, é porque muitos não conhecem, mas tem a tradição romana, monta-se a árvore. Segundo a tradição romana, essa árvore só pode ser desmontada dia 6 de janeiro.
6 de dezembro, dia de São Nicolau, que é o Papai Noel. E 6 de janeiro, dia dos Reis Magos. 6 de janeiro, dia dos Reis Magos. Inclusive a Igreja Católica Ortodoxa, ela não comemora o Natal dia 25 de dezembro, ela comemora dia 6 de janeiro. Por quê? Porque teve divergências com os dogmas da Igreja Romana, e muitos crentes desavisados, achando, isso é inocente, isso não tem nada a ver. Irmãos, a Bíblia é bem clara. Uzá estava transportando a Arca da Aliança num carro de boi. Deus falou que não queria que a Arca da Aliança fosse transportada de tal forma. Tinha que ser pelos levitas, coatitas, com varas entre as argolas, e carregasse as varas nos ombros, sem colocar a mão na Arca da Aliança. Colocar a Arca da Aliança num carro de boi. A arca tombou, Uzá colocou a mão e foi morto na hora. Obedeça a Deus nos detalhes, porque a Bíblia é bem clara: não plantarás árvore junto ao altar do seu Deus. Mas pastor, acontece, faz a árvore, faz um presépio e ainda faz errado. Além de fazer imagem de escultura que Deus não aceita, ainda coloca lá um bonequinho representando Jesus, uma manjedoura, e bota 3 reis magos em volta. Não foram os magos que foram na estrebaria, foram os pastores que foram na estrebaria. E a Bíblia não diz quantos pastores foram, e não diz quantos magos. Os magos, eles foram na casa. É só ler Mateus capítulo 2. E quando eles foram na casa, só estava Maria e o menino Jesus. Quando os magos foram, os pastores foram na hora que Jesus nasceu. E ali estava Maria, José, o menino Jesus e os animais que estavam naquela estrebaria. Os magos foram na casa. Então, nós vemos que o Natal está perdendo sentido. Nós temos que cultuar aquele que nos salvou, aquele que nos libertou. Eu estou trazendo essa mensagem para trazer a nossa reflexão, o verdadeiro sentido do Natal. É maravilhoso se reunir com a família, maravilha, é benção. Eu não estou dizendo que tem muitos até radicais, não pode comemorar o Natal. Comemora como os pastores de Belém comemoraram, comemora como os anjos do céu comemoraram, comemora como os magos do Oriente comemoraram, com sentido, tendo Jesus no centro da adoração. Ele não divide a sua glória nem com Papai Noel, nem com árvore, nem com Maria, nem com José, nem com ninguém, nem com os anjos. A glória é dele, a majestade é dele. Ele é o Salvador da humanidade, ele que veio se tornar homem. Pastor, mas Maria é uma mulher especial. Sim, uma mulher bem-aventurada. Já estamos concluindo. Uma mulher bem-aventurada foi escolhida por Deus por ser bem-aventurada e por ser da casa de Davi também. Teve essa condição, ela tinha que ser da casa de Davi e bem-aventurada. Mas ela guardava tudo no coração, porque Maria está no céu, porque Jesus salvou ela. Aleluia. José está no céu, porque Jesus salvou ele, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E a Bíblia é bem clara, em Lucas 2 e em Mateus também, que Jesus foi o primogênito de Maria, primeiro filho. Porque depois José e Maria tiveram um casamento abençoado por Deus, e tiveram filhos e filhas, como está nos evangelhos, em Mateus e Lucas. Mas muitos, por tradição, seguem dogmas, e é um perigo colocar a tradição e os dogmas acima da palavra de Deus. Até porque no romanismo eles dizem: não, é a igreja que deu a Bíblia, negativo. A Bíblia que dirige a igreja, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é propriedade da igreja, ela é a bússola da igreja, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, está as mensagens acerca de Cristo. O Novo Testamento foi escrito antes
igreja romana, bem antes. Foi no momento que surgiu a igreja primitiva. Essa igreja permaneceu fiel até o quarto século. No quarto século, quando a igreja foi unida ao Estado pelo imperador Constantino, começaram a entrar as heresias, o paganismo e o misticismo. Mas ainda existe um remanescente, ainda existe aqueles que falam sola escritura, somente a escritura, a palavra de Deus. E eu termino dizendo, igreja, a Bíblia, ela fala que Jesus iria nascer, ele nasceu. A Bíblia fala que Jesus iria morrer, ele morreu. A Bíblia fala que Jesus iria ressuscitar, ele ressuscitou. E a Bíblia fala que Jesus vai voltar, e ele vai voltar. Quem crê nessa promessa, glorifica o nome do Senhor. Então, igreja, vamos celebrar o Natal, sim, vamos celebrar o Natal, mas o Natal de Cristo, não o Natal da comilança, não, nem muito menos o Natal da bebedice, não o Natal de Noel, não o Natal da Será, do poste ídolo, não o Natal da guirlanda, não o Natal do trenó, com renas voadoras. Isso é só na mitologia, não? Nós celebramos o Natal do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade e do Príncipe da paz. E se você quer presentear a Cristo como os magos fizeram, presenteie todo dia com o seu coração, com a sua vida. Esse é o maior presente que Jesus quer de nós, porque ele é dono da prata, ele é dono do ouro. Ah, pastor, mas ele recebeu ouro e se exibiu como homem e como Deus, não? Agora, como Deus, ele quer o nosso coração, ele quer que nós coloquemos ele no centro da nossa vida. Eu vi que lá naquela estrebaria, aquela manjedoura se tornou destaque, porque Jesus estava ali recém-nascido. José e Maria, coadjuvantes, os animais, coadjuvantes, os pastores também coadjuvantes, os anjos também, mas o tema principal, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para dar a sua vida por resgate de muitos. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua igreja, abençoando o seu povo, e que nós não devemos perder o sentido do Natal, de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus.